Opa, bom, senhoras e senhores, após 4 edições da minissérie crossover entre Sonic e DC, e com o recente anúncio que em maio deste ano teremos mais edições, inclusive de tudo que foi mostrado nessa capa aí, o que eu fiquei mais surpreso foi a Cream Supergirl. Hoje chegamos ao final da parte 1 desse digníssimo crossover entre a série Sonic e a DC. Hoje é o dia em que narrarei a quinta e última edição do primeiro crossover, para já deixar tudo certinho para quando chegarmos em maio, já começamos a narrar a parte 2 desse crossover. E bem, já de início queria agradecer geral que justamente acompanhou essa série, e mesmo o crossover tendo seus problemas, foram histórias bem divertidas de acompanhar. E justamente eu acredito que se você tá vendo esse vídeo, você já deve ter visto as edições anteriores. Mas caso não, vai lá dar uma olhada nos últimos vídeos. E bem, antes da gente começar, já peço para você deixar o like e se inscrever no canal, para justamente você ficar ligado quando eu lançar o próximo vídeo. E agora que teremos o segundo crossover, você fica ligado quando eu lançar o vídeo desse segundo crossover. E enfim, sem mais enrolação, vamos ver essa última edição. Bem, a nossa história começa mostrando Ragnarok no mundo do Sonic, dizendo que o mundo está sendo dilacerado pela arma do vilão, e diz que tanto Darkseid quanto a sétima esmeralda do caos devem estar lá em algum lugar. Mas a nossa cena é cortada para vermos o encontro de ambas as equipes. Inclusive, eu só quero dar destaque para Mulher Maravilha segurando a Amy, que foi muito fofo, e o Batman olhando pro Shadow com muito orgulho. Vai virar o próximo hobby, viu? Mas bem, Superman questiona Sonic se realmente o plano é ligar o dane-se e invadir a nave do Darkseid e descer o vilão na porrada. O que o Sonic responde que não é como se ele já não tivesse feito isso antes. Enfim, agora temos momentos de interação muito legal entre os personagens, com inclusive Tails e Cyborg querendo trabalhar juntos para entender como vão fazer para neutralizar a arma do vilão. E eu também só queria comentar que achei muito bom o Shadow falando que o Coringa explodiu o Batmóvel, e o Batman só responde que acontece, rico é foda. Mas interações à parte, Tails e Cyborg cortam todos e falam que eles têm um plano para entrar no Ragnarok e acabar com toda aquela confusão. Bem, o plano é fazer a mesma coisa que fizeram em reunir ambas as equipes na edição passada. Eles irão usar as outras 6 esmeraldas que eles possuem para justamente rastrear a sétima, e ao juntar as 7, eles conseguem desfazer todo o dano que Darkseid e suas forças fizeram ao planeta e mandar o próprio embora. E em um painel muito legal, ambas as equipes partem em disparada para o Ragnarok. Mas agora a nossa cena é cortada para dentro da própria nave, onde os heróis se encontram com o próprio vilão, falando que se os heróis tivessem deixado este mundo morrer, ele ficaria preso no abismo do vazio, mas que graças às suas ações de salvar o planeta, ele agora tem a arma e o poder para se libertar e devastar outros mundos, e chama os heróis para um desafio cara a cara, invocando uma espécie de golem de pedra. A batalha de ambas as equipes com o Darkseid se inicia. Enquanto os heróis distraem o vilão, Tails e Cyborg usam as 6 esmeraldas para rastrear a sétima. Sonic então consegue pegar a esmeralda de Darkseid, mas não sabe como as levar para Tails e Cyborg. Ele cogita em realizar um Chaos Control, mas fala que provavelmente só vai piorar a situação. Flash então tem uma ideia. Já que aquele lugar está literalmente um caos, uma confusão espaço-temporal, as leis da física daquele lugar também não devem fazer sentido, e fala que ambos vão ir correndo até eles, sincronizando seus passos. Acaba que ambos os velocistas fazem isso. Eu não sei como descrever essa cena. Acaba que no fim o plano dá certo, e juntando a sétima esmeralda com as outras 6, Sonic se transforma em simplesmente Super Sonic. Darkseid então ele acaba ficando com uma cara de cu, e um grande embate entre as duas entidades se inicia, com inclusive um momento do Sonic chamando Darkseid de peso pena. Aí humilhou. Tails agradece que seu melhor amigo ainda está vivo, mas ele acabou levando todas as esmeraldas. Então a ideia de consertar as coisas foi pra vala, mas Cyborg dá o
respondendo que na verdade ele sobrecarregou o dispositivo. E com a informação, o Tails fala que dá pro gasto, mas ainda vão precisar de um catalisador super potente. E o Cyborg brinca dizendo que a não ser que ele tenha uma 8ª esmeralda escondida, Sonic Fighters, eu peguei. Mas nesse momento de dúvida surge Flash se oferecendo para servir como fonte de energia. Afinal, a força de aceleração é uma das 7 forças fundamentais do universo, então deve servir. Os três então trabalham juntos para justamente o velocista acumular carga suficiente. Enquanto isso, nós vemos os outros membros da liga, que estão tentando segurar o Darkseid. Inclusive, vemos que Shadow já tem seus aparelhos próprios personalizados. E é com justamente os pesos pesados chegando para segurar o vilão que o Tirano de Apocalipse se irrita, e que ele simplesmente decide destruir toda a estrutura da realidade, mesmo sabendo que irá junto. M tenta botar juízo no vilão, mas apenas falando que Darkseid Flash surge com o dispositivo e o ativa, gerando um enorme clarão, com inclusive o Sonic o chamando de exibido. Mas nesse exato momento vemos tanto a Terra do Sonic quanto da própria Liga se chocando. No final, a nossa cena é cortada para Metrópolis, com Superman perguntando se está tudo bem para os outros membros da Liga, em que Mulher Maravilha, que está em Washington DC, responde que deu tudo certo. Lanterna Verde, John Stewart, que estava com Terrific na torre de vigilância, também sinaliza, e tanto Flash, Batman e Cyborg respondendo que em Central City, Gotham e na Sala da Justiça deu tudo certo. Logo em seguida, a nossa cena é cortada para o mundo do Sonic, em que vemos Tails explicando para Sonic e M que basicamente, além de consertar o planeta, a linha do tempo foi resetada. Ou seja, a Esmeralda Mestre não foi destruída e todos os locais que foram destruídos agora estão intactos. Mas ele justamente fala que mesmo a linha do tempo ter sido resetada, todos lembram de tudo. M então pergunta sobre o próprio Darkseid, e a raposa fala que o Ragnarok se perdeu no espaço-tempo e que deve estar preso em algum lugar. E complementa que Darkseid deve ficar preso por um bom tempo. M então brinca que o Sonic parece não ligar muito, e o Ouriço responde que justamente não passou de mais uma aventura. Mas secretamente o Sonic fala que gostaria de ter mais um encontro com os heróis da Liga, especialmente o Flash, para ver quem realmente é o mais rápido. Calma, que não acabou. Nossa cena agora é cortada para Metrópolis, para ser mais específico, para o prédio da LexCorp. E vemos o próprio Luthor conversando com um homem, dizendo que como homens de visão, eles não devem deixar tal coisa acontecer novamente. O homem então se revela ser Dr. Eggman e complementa que deixar as portas abertas entre seus mundos foi um erro da parte dos heróis, e de ser justo eles tirarem vantagem disso. E é com ambos os vilões prometendo botar ambos os mundos de joelhos e nos mostrando um Rag Robot com as cores da Luthor Corp que finaliza essa história. Bom, pelo menos por enquanto. Pois é, senhores, o que dizer dessa última edição, não é mesmo? Podemos dizer que foi um encerramento bem frenético, né? Porrada pra lá, porrada pra cá, Super Sonic aparecendo, e foi uma finalização bem interessante, principalmente nos pós-créditos, né, que tivemos, que agora em 2026 sabemos que teremos uma continuação dessa saga, que terá, além dos nossos heróis que já conhecemos, teremos outros, né, como eu já falei, teremos Cream de Supergirl, Cheese de Crypto, Big de Aquaman, acho justo, Rouge de Mulher Gato, é a melhor combinação, né, que temos aqui, que é verdade, a Rouge é a Mulher Gato, a que eu olhei mais torta assim, que é a Blaze de Estelar. Eu sei que faz sentido, porque ambas são princesas de seus mundos e tal, são de mundos diferentes, etc, mas assim, a Blaze nesse traje da Estelar mais quadrinhos, ficou meio esquisito, tá? Se fosse pra combinar mais, a Blaze tinha que ser a Mulher Maravilha, mas a Blaze não tem a mesma popularidade que a Amy, então a gente deixa quieto. Mas enfim, vamos ver o que as próximas edições nos aguardam.
aguardam, né? Vamos esperar agora para maio deste ano. Mas enfim, guys, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Escreva aqui nos comentários não só o que você achou dessa última edição, mas o que você achou dessa parte 1 desse crossover entre Sonic e DC. Foi um crossover bem divertido, tivemos alguns derrapos, né? Tivemos alguns tropeços de história, mas no geral foi bem interessante acompanhar essa saga. Principalmente de dois universos que eu sou apaixonado, né? E é um tipo de crossover que eu sinceramente nunca esperava ver. Mas enfim, escreva aí nos comentários sua opinião geral desse crossover e o que você espera dessa parte 2. Estou bem ansioso pra falar a verdade, espero que narrativamente seja bem melhor do que esse primeiro crossover. Enfim, guys, eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo e até a próxima, guys. Valeu, falou e fui! Completely understand. Will the journey